Graça e paz, Deus abençoe. Nesta oportunidade, estamos tratando de um tema muito importante que é angelologia, estudo dos anjos. É um estudo que traz muita polêmica, muito debate e que nós esperamos em Deus trazer luz, esclarecimento para um assunto tão importante. Muito se tem escrito no mundo secular e religioso acerca dos anjos, explorando a credulidade de pessoas espiritualmente carentes e supersticiosas, induzindo-as a conceituações erradas e falsas sobre o mundo espiritual. Nessa disciplina, procuraremos aclarar a verdade e a realidade do assunto segundo a revelação feita pela Bíblia Sagrada. Não poucas passagens das Escrituras ensinam que há uma ordem de seres celestiais totalmente distintos da humanidade e da divindade, que ocupam uma posição exaltada acima da atual posição do homem caído. Esses seres celestiais são mencionados pelo menos 108 vezes no Antigo Testamento e 165 vezes no Novo Testamento. E a partir desse conjunto de escrituras, o estudante pode criar a sua doutrina dos anjos. Quanto à etimologia, o conceito do termo, a palavra portuguesa anjo possui origem no latim angelus, que por sua vez deriva-se do grego angelos. No idioma hebraico temos malak. Seu significado básico é mensageiro, para designar a ideia de ofício de mensageiro. O grego em questão, o grego clássico, emprega o termo angelos para o mensageiro, embaixador em assuntos humanos, que fala e age no lugar daquele que o enviou. No Antigo Testamento, onde o termo malak ocorre 108 vezes, os anjos aparecem como seres celestiais, membros da corte do Senhor, que servem e louvam a Ele. São espíritos ministradores, transmitem a vontade de Deus e que obedecem à vontade de Deus, executando os propósitos de Deus, e também que celebram os louvores a Deus. No Novo Testamento, onde a palavra angelos aparece por 175 vezes, os anjos aparecem como representativos do mundo celestial e mensageiros de Deus. Funções semelhantes às do Antigo Testamento são atribuídas a eles, tais como servem e louvam a Cristo, são espíritos ministradores, transmitem a vontade de Cristo, obedecem à vontade dele, executam os seus propósitos e celebram os louvores de Cristo. Ali os anjos estão vinculados a eventos especiais, tais como a concepção de Cristo, seu nascimento, sua ressurreição e sua ascensão e segunda vinda. Então entendemos que tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento há sim uma relação, uma analogia com anjos. Não existe contradição quanto ao termo anjo, nem no Antigo e nem no Novo Testamento. O termo teológico apropriado para esse estudo que ora iniciamos é angelologia, do grego angelos, anjo, e logia, estudo, dissertação. Angelologia se constitui, portanto, de doutrina específica dentro do contexto daquilo que denominamos de teologia sistemática, a qual se ocupa em estudar a existência, as características, natureza moral e atividades dos anjos. Deus é o autor de todas as coisas visíveis e invisíveis. O ponto de partida está na declaração de que todas as coisas criadas foram feitas segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, ou que fez todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Portanto, o relato da obra da criação no livro de Gênesis se constitui como o princípio e a base de toda a revelação divina, e, consequentemente, a base da relação do homem com Deus. A Bíblia revela que o Deus Trino é o autor da criação. O apóstolo Paulo destaca a pessoa de Jesus Cristo na qualidade de Criador, mas diz que todas as coisas são de Deus o Pai. O Espírito Santo participa da obra da criação em harmonia perfeita com o Pai e o Filho, conforme indicam os textos de Gênesis 1, versículo 2, Jó, capítulo 26, versículo 13, também o livro de Jó, capítulo 33, versículo 4, Salmo 104, versículo 30 e Isaías, capítulo 40, versículos 12 e 13. A criação das coisas espirituais.
Ao responder aos questionamentos do patriarca Jó, o Criador disse-lhe de modo enfático e poético que quando esse ainda nem havia nascido, nem o mundo material havia sido criado, os seus anjos, que são espíritos criados por ele, já estavam presentes na criação do mundo material. Nessa escritura, Deus procura convencer a Jó que o Senhor é o Criador da terra e a rege com justiça, e que ao criar o mundo material, as estrelas da alva alegremente cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam. Vamos estar lendo então Jó, capítulo 38, versículo 7. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam. Aqui Deus está falando para Jó. Onde é que ele estava? Porque Deus, ele ao criar todas as coisas, os anjos estavam ali rejubilando, louvando ao Senhor. Na linguagem figurada da Bíblia, tanto as estrelas da alva quanto os de Deus são figuras dos seres espirituais criados pelo Senhor. A origem dos anjos. Dois fatos devem ser levados em conta. O primeiro é que os anjos não existem desde a eternidade. Isto é, eles foram criados, E isso também mostra que o Senhor que fez os céus também foi o mesmo que criou o seu exército. Louvai todos os seus anjos, louvai todas as suas legiões celestes, louvem o nome do Senhor, pois mandou ele e foram criados. É o que está lá no livro de Salmos 148, versículo 2 e 5. Por outro lado, também está subentendido na declaração de 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 16, onde afirma que Deus é o único que possui imortalidade. Meus irmãos, o que nós queremos dizer com isso é que os anjos, eles tiveram um começo, assim como nós também, Só que a origem dos anjos é mais remota. Outro fato diz respeito à época de sua criação. Não é indicada com precisão em parte alguma da Bíblia, contudo é mais provável que tenha se dado juntamente com a criação dos céus, em Gênesis 1, versículo 1. Pode ser que Deus os tenha criado imediatamente após ter criado os céus e antes de ter criado a terra, pois de acordo com Jó, capítulo 38, versículo 4 ao 7, rejubilaram todos os filhos de Deus, quando ele lançava os fundamentos da terra. O propósito da criação. Os anjos foram criados para darem glória, honra e ações de graça a Deus, para adorarem a Cristo, para cumprirem os propósitos de Deus, protegerem Israel, lutarem contra Satanás, anunciar a vida de Cristo, a vinda de Cristo, guardarem o trono de Deus, se preocuparem com a adoração a Deus perante o seu santo trono e também para assistirem a Deus em sua obra soberana. Chegamos então, irmãos, a um comentário sobre a existência de anjos bons e anjos maus. Na criação original dos anjos, não houve essa classificação entre bons e maus. A Bíblia declara que os anjos foram criados no mesmo nível de justiça, bondade e santidade. O que define entre bons e maus é o fato de que foram criados como seres morais com livre arbítrio, e daí a liberdade de escolha consciente entre o bem e o mal. A queda de Lúcifer deve-se a essa condição moral dos anjos. A Bíblia fala acerca dos anjos que pecaram contra o Criador e não guardaram a sua dignidade, ou seja, não guardaram o seu estado original. Aos anjos que não pecaram e não seguiram Lúcifer, Deus os exaltou e os confirmou em sua posição celestial e para sempre. Estarão sempre na sua presença, contemplando e executando a vontade do Criador, do eterno Deus. São chamados de anjos eleitos, em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 21. E evidentemente receberam graça suficiente para habilitá-los a manter sua posição de perseverança, pela qual foram confirmados em sua condição e agora são incapazes de pecar. São chamados também de santos anjos. Sempre contemplam a face de Deus e têm uma vida imortal. Sua atividade mais elevada é a adoração a Deus. O número de anjos. Quantos são? Várias passagens das Escrituras indicam que há um número muito grande de anjos,
e são repetidamente mencionados como exércitos dos céus ou exércitos de Deus. No Getsêmani, Jesus disse a um discípulo que queria defendê-los do que vieram prendê-lo. Jesus disse: acaso pensas que não posso rogar ao meu Pai? E ele me mandaria nesse momento mais de 12 legiões de anjos. Portanto, seu Criador e Mestre é descrito como Senhor dos Exércitos. Igualmente, a quantidade existente de anjos é única e incontável, porque desde que foram criados não foram aumentados nem diminuídos. Eles não procriam e foram criados de uma vez pelo poder da palavra de Deus. A Bíblia utiliza expressões variadas para designar milhares, multidão dos exércitos celestiais, muitos milhares de anjos. É impossível determinar o número de anjos, porque é incontável e é mesmo o número de todos os tempos, desde que foram criados. Quer dizer que não mudou o número dos anjos. A natureza dos anjos. Não são seres humanos glorificados. Em Mateus capítulo 22, versículo 30, está escrito que seremos como anjos, mas não diz que seremos anjos. No futuro, os crentes hão de julgar os anjos. Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a essa vida. Está lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 3. Embora havemos de julgar os anjos maus, isso é diferente de dizer que seremos anjos. As incontáveis hostes de anjos são diferenciadas dos espíritos dos justos aperfeiçoados, lá em Hebreus capítulo 12, versículo 22 e 23. Irmãos, é importante que tenhamos isso em mente, porque há muita confusão sendo feita, dizendo que os anjos são seres humanos que foram glorificados, ou que os homens de Deus, quando morrem, viram anjos. Isso não é bíblico. Isso é uma heresia. Quem são os filhos de Deus em Gênesis 6? Os anjos são chamados filhos de Deus no Velho Testamento, nas referências de Jó, capítulo 1, versículo 6, capítulo 2, versículo 1, e também no livro de Jó, capítulo 38, versículo 7. Deve ser observado, porém, que apesar de serem assim chamados, os homens também o foram, em Lucas, capítulo 3, versículo 38, João, capítulo 1, versículo 12, e também na primeira carta de João, capítulo 5, versículo 1 e 2. A palavra original é Benai Elohim, ou filhos de Deus. Que os filhos de Deus se refere aos anjos nesse texto de Gênesis capítulo 6 é a posição tomada por Joséfo, filhos judeus e os autores do livro de Enoque e do Testamento dos 12 Patriarcas. Era essa a posição geralmente aceita pelos judeus eruditos dos primeiros séculos da era cristã. A impressão que geraram os gigantes foi da Septuaginta, que também traduziu todos os manuscritos, substituindo filhos de Deus por anjos de Deus, em Gênesis 6, Jó capítulo 1, versículo 6 e 2, versículo 1, e por meus anjos, em Jó capítulo 38, versículo 7. Esses eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama, Gênesis 6, versículo 4, filhos do relacionamento entre os filhos de Deus com as filhas dos homens. Essa é a definição original dos textos da palavra de Deus, e não nefilins, que encontramos em alguns textos traduzidos e não confiáveis, conforme The Theological Workbook of the Old Testament, por Harris, Asher e Walk. Bem, meus irmãos, nós vamos falar agora sobre isso, porque existe uma grande diversidade de ideias. Existe um debate sobre o assunto. E nós estaremos também apresentando as duas principais visões sobre o tema. Começaremos, irmãos, com a teoria de que os filhos de Deus, aqui em Gênesis capítulo 6, eram anjos. A relação anormal teria produzido gigantes impiedosos. Anjos, eles podem aparecer, fisicamente como homens, no livro de Gênesis capítulo 19, versículo 1 e 5, ou também incorporados em homens. O Dr. Henry Morris diz que os filhos de Deus e as filhas dos homens são homens e mulheres, mas foram possessos por demônios. Aqui, irmãos, nós vemos que, como aconteceu com Jó, também aconteceu com Ló.
Ló, na saída dele de Sodoma e Gomorra, os anjos apareceram em forma de homens. Tá? Então essa teoria tem dois lados. Um, que eram anjos realmente que tomaram para si como corpos, se materializaram, ou que eles possuíram alguns homens para terem relacionamentos com mulheres. Em Mateus capítulo 22, versículo 30, o Senhor estava apenas explicando que os anjos não se reproduzem como os humanos. Não há prova que os anjos não têm sexo. Nos originais, a palavra anjos sempre é no gênero masculino. Alguém explica que os anjos não se reproduzem porque não existem anjos, né? Então, a Bíblia não fala de anja, não. Fala de anjo, sempre no masculino. Mas, nesse texto, para essas pessoas que defendem essa teoria, esses anjos, eles gostaram da beleza das mulheres e teriam descido do céu e caído nesse grande pecado. Essa teoria foi assegurada por historiadores como Joséfo e Plínio. Os livros apócrifos, 3 deles, asseguram essa posição. Eles também acreditam que houve 2 quedas dos anjos, uma quando Satanás liderou uma rebelião antes da queda do homem, e outra em Gênesis 6, né, quando os anjos eles pecaram desejando as filhas dos homens. Essa teoria é defendida por Clarence Larkin. Existem muitas especulações quanto a se eram anjos ou se eram homens. Vamos falar agora sobre a teoria de que os filhos de Deus não eram os anjos e sim os descendentes de Sete. Em Gênesis 6 encontramos a corrupção geral do gênero humano, bem como um protesto de Deus contra os casamentos entre os da linhagem reta de Sete e os da linhagem ímpia de Caim. No versículo 1 diz: E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Esses filhos de Deus, sem dúvida, não eram anjos, como teorizam alguns, mas descendentes da linhagem piedosa de Sete. Eles deram início aos casamentos mistos com as filhas dos homens, isso é, mulheres da família ímpia de Caim. A teoria de que os filhos de Deus eram anjos não subsiste ante as palavras de Jesus que os anjos não se casam. Essa união entre os justos e os ímpios levou à maldade do versículo 5, isso é, os justos passaram a uma vivência iníqua. Como resultado, a terra corrompeu-se e encheu-se de violência. Observemos alguns pontos que invalidam a teoria de que os filhos de Deus, nesse caso, eram anjos. Se anjos de fato relacionam sexualmente com mulheres, esse é um prodígio espetacular da história que viola as normas da natureza e não há nada na Bíblia que diga que anjos têm poderes sexuais. Em Gênesis 6, encontramos em seu contexto a sequência do termo homem, nos versos 1, 2 e 3. A distinção entre filhos de Deus e Satanás no texto de Jó, capítulo 1, versículo 6, capítulo 2, versículo 1, de modo que claramente entendemos que o título Filhos de Deus não se refere aos anjos caídos. Se essa relação entre anjos e mulheres gerou os Nefilim gigantes, como se explica a presença desses antes desse ato e depois do dilúvio? Em Números capítulo 13, versículo 33. A linguagem de Gênesis capítulo 6, versículo 2 é normal para expressar a relação entre humanos. Os textos do Novo Testamento não provam que são anjos. 1 Pedro capítulo 3, versículo 18 ao 20, não menciona nada sobre esses espíritos em prisão serem anjos, pelo contrário, o contexto indica homens. 2 Pedro 2, versículo 4 e Judas 6, versículo 7 são referências de anjos, mas não provam que estiveram envolvidos em Gênesis 6. Os livros apócrifos provavelmente foram produzidos pelos essênios, os quais adotavam a interpretação angélica, quer dizer, que acreditavam que os anjos olharam, viram as mulheres, gostaram delas e desceram à terra. Os essênios acreditavam nessa teoria e por isso os livros apócrifos também trazem essa especulação. Tão somente pelo fato de serem apócrifos,
Isso também nega toda autenticidade em termos de canonicidade. Os anjos são seres espirituais. São descritos espíritos, porque, diferente dos homens, eles não estão limitados às condições naturais e físicas. Aparecem e desaparecem, movimentam-se com uma rapidez imperceptível, sem usar meios naturais. Apesar de serem espíritos, têm o poder de assumir a forma de corpos humanos, a fim de tornar visível sua presença aos sentidos dos homens. São espíritos invisíveis. Os anjos são reais, mas nem sempre visíveis. Embora Deus ocasionalmente lhes conceda a visibilidade, são espíritos invisíveis. No Salmo 104, versículo 4, diz: Fazes a teus anjos ventos. Observe também que em Hebreus, capítulo 1, versículo 14, diz: Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviços a favor dos que hão de herdar a salvação? Os anjos possuem corpos espirituais. Com demasiada frequência, o problema é confundido pela imposição aos seres espirituais daquelas limitações que pertencem à humanidade. Para os santos no céu foi prometido um corpo espiritual. Há muitos tipos de corpos, até mesmo na terra. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 39 e 40, declara e prossegue dizendo que também há corpos celestiais e corpos terrestres. Não podemos dizer que não há corpos celestiais apenas porque o homem não tem poder de discernir esses corpos. Os espíritos têm uma forma definida de organização que está adaptada à lei de sua existência. Eles são finitos e espaciais. Tudo isso é verdade, embora eles estejam muito afastados dessa economia do mundo. Eles têm a capacidade de se aproximar da esfera da vida humana, mas o fato de maneira nenhuma lhes impõe a conformidade com a existência humana. Eles não são onipresentes, não podem estar em todos os lugares ao mesmo tempo, mas também não estão limitados a espaços pequenos como o homem está. O aparecimento de anjos pode ser quando a ocasião exige com a aparência de homens, de modo que eles se passem por homens, como poderíamos explicar de outra maneira que alguns, sem o saber, acolheram anjos. Você vê que Ló, lá em Sodoma, quando ele acolheu em sua casa os anjos, ele não sabia ainda que eram anjos. Ele reconhecia que eram homens de Deus, mas não anjos. Quando então aqueles homens maldosos de Sodoma intentaram conhecê-los, ou melhor, violá-los de forma sexual, Ló disse que não abriria a porta para que isso acontecesse e ainda ofereceu suas filhas. Quando isso aconteceu, esses anjos apareceram na porta, afastaram Ló e todos os homens que estavam ali intentando fazer-lhes mal ficaram cegos. Naquele momento, Ló descobriu que não se tratava de homens santos, mas de anjos. Isso é porque não tinham nada diferente de um homem comum. Era uma maneira que eles estavam usando para aparecer a Ló. Por outro lado, seu aparecimento às vezes é deslumbrante e glorioso. Quando Cristo declarou: um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho, ele não quis dizer que um espírito não tem corpo algum, mas antes que os espíritos têm corpos constitucionalmente diferentes dos corpos dos homens. Os anjos são exércitos e não uma raça. As Escrituras ensinam que o casamento não é da ordem ou do plano de Deus para os anjos, porque na ressurreição nem casam nem se dão em casamento, são porém como os anjos de Deus. Portanto, isso não se caracteriza uma raça de anjos. No Velho Testamento, os anjos são chamados de filhos de Deus, mas nunca lemos a respeito dos filhos dos anjos. Os anjos são sempre descritos como varões, porém na realidade não têm sexo, não propagam sua espécie. As Escrituras, em parte alguma, ensinam que os anjos sejam seres sexuados. No genuíno fundamento criador do Altíssimo Deus, não foi deixada margem alguma para se acreditar na reprodução de seres da escala espiritual. Sobre esse assunto, apenas nos foi revelado as leis que regem os seres naturais ou materiais. Não conhecemos nenhum texto sagrado explícito
ou sequer subjetivo que nos conduz ao pensamento de que os anjos possam se reproduzir ou possuam sexo. Seus nomes masculinos não se referem a um momento ou uma ordem de sexualidade humana, macho e fêmea. Acreditamos sim que os anjos não se reproduzem, pois a obra criadora de Deus revelada em sua palavra se fez desse modo e qualquer indagação ou afirmação contrária é mera especulação e apostasia da veracidade bíblica. Os anjos são seres racionais, morais e imortais. Aos anjos são atribuídas características pessoais. São inteligentes, dotados de vontade e atividade. O fato de que são seres inteligentes parece inferir-se imediatamente no fato de que são espíritos. Embora não sejam oniscientes, são superiores aos homens em conhecimento e, por ter natureza moral, estão sob obrigação moral. São recompensados pela obediência e punidos pela desobediência. A Bíblia fala dos anjos que permaneceram leais como santos anjos e retratos que caíram como mentirosos e pecadores. A imortalidade dos anjos está ligada ao sentido de que os anjos bons não estão sujeitos à morte, além de serem dotados de poder, formando o exército de Deus, uma hoste de heróis poderosos, sempre prontos para fazer o que o Senhor mandar, enquanto que os anjos maus formam um exército de Satanás empenhado em destruir a obra do Senhor. Ilustrações do poder de um anjo são encontradas na libertação dos apóstolos da prisão e no rolar da pedra de mais de 4 toneladas que fechou o túmulo de Cristo. Os anjos não são oniscientes. Apesar da Bíblia dizer que os anjos são mais inteligentes que Daniel e que todos nós, eles não são oniscientes, eles não sabem tudo, não são iguais a Deus em sabedoria. Jesus particularmente deu testemunho da limitação do conhecimento dos anjos quando falou que eles ignoravam o dia da vinda do Filho do Homem. Os anjos, sem dúvida, sabem coisas a nosso respeito que desconhecemos, devido ao fato de serem espíritos auxiliadores. Eles usarão esse conhecimento para o nosso bem e nunca para maus propósitos. Os anjos são seres inteligentes. Embora seu serviço e dignidade possam variar, não há nenhuma implicação na Bíblia de que alguns anjos são mais inteligentes do que outros. Cada aspecto da personalidade dos anjos foi declarado. Eles são seres individuais e, embora espíritos, eles experimentam emoções. Eles prestam um culto inteligente, contemplam com o devido respeito a face do Pai, conhecem suas limitações pessoais e reconhecem sua inferioridade para com Jesus. No caso dos anjos caídos, eles conhecem a sua capacidade de fazer o mal. Os anjos são individuais, mas embora às vezes apareçam em uma condição separada, estão sujeitos a classificações e a variadas categorias de importância. Pela sublime tarefa que os anjos desempenham no tempo e no espaço desde o princípio, e por aquilo que a respeito deles a Bíblia diz, a conclusão a que se chega é que os anjos excedem em muito em conhecimento e sabedoria os mais brilhantes homens que a história humana já teve. Quando você pensa num sábio, quando você pensa num filósofo, num cientista, qualquer um dos anjos consegue excedê-los em sabedoria e em conhecimento. Os anjos são poderosos. O que se aplica a todas as criaturas em relação ao poder que têm, também se aplica aos anjos. Seu poder deriva de Deus. O seu poder, embora seja grande, é restrito. Eles não podem fazer aquelas coisas que são peculiares à divindade. Criar, agir sem os meios ou sondar o coração do homem. Eles podem até influenciar a mente humana, como uma criatura pode influenciar outra. O conhecimento dessa verdade é de grande importância. Até mesmo um anjo pode reivindicar a ajuda divina quando em conflito com outro anjo. O poder angelical é superior, mas não supremo. Deus simplesmente lhes empresta o seu poder, pois eles são os seus agentes especiais. Os anjos, portanto, são maiores em força e poder do que nós, como magníficos em poder que cumpris as ordens de Deus. Anjos poderosos mediarão os juízos finais de Deus contra o pecado.
Nós temos o exemplo do encontro de Jacó com o anjo que lhe tocou a perna, né? Mostrando ali o poder de um anjo. E os anjos são numerosos, como nós já falamos anteriormente. Vamos falar também sobre os anjos serem maiores em força e em poder. Enquanto os anjos são maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. Esses seres celestiais já contam na presente era com a felicidade na vida última, futura, né? Isso é, são seres imortais. Essa capacidade a eles imposta lhes dá a condição de serem superiores aos homens, que são seres mortais. Os anjos são superiores a nós e também superiores em força e poder, inclusive aos caídos, aos demônios. Inferiores a Cristo. Quanto à pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, os anjos são inferiores a ele em 2 pontos. Os anjos são criaturas de Deus, ainda que chamados filhos de Deus. Contudo, não têm em si a condição original peculiar ao Senhor Jesus Cristo. O escritor aos Hebreus salienta, em Hebreus capítulo 1, versículo 4, que feito Jesus tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Lembremos então que Jesus não foi criado. Cristo é Deus, sem começo e sem fim. Ele é o alfa e o ômega, tá? Diferente dos anjos, que são criaturas de Deus. A outra diferença, o que também faz que sejam inferiores, é porque os anjos são adoradores. Em razão da adoração, os anjos são inferiores a Cristo. Eles são adoradores, enquanto que Cristo é adorado. Isso é apreendido nas próprias palavras do Criador. E todos os anjos de Deus o adorem. Está lá em Hebreus capítulo 1, versículo 6, a parte B do versículo. Esse direito inerente ao Filho de Deus o coloca acima deles, quando os anjos adoram e Jesus é adorado. As Escrituras dizem que os anjos são seres superiores em força e poder aos homens. Contudo, jamais, em hipótese alguma, eles aceitam a adoração. Em lugar dos anjos serem objeto de adoração, eles são sim súditos que adoram Jesus Cristo. No Apocalipse, capítulo 19, versículo 10, e no capítulo 22, versículo 9, João é advertido pelo próprio ser angelical. Olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, dos profetas e dos que guardam as palavras desse livro. Adora a Deus. Anjos são súditos, Cristo é o Senhor. Amém? É bem importante, muito importante, que nós entendamos isso, porque existem pessoas que idolatram anjos, fazem oração para anjos, quando isso não é correto. Irmãos, anjos tomam decisões. Os anjos tomam decisões. A desobediência de um grupo deles subentende sua capacidade de escolha e de influenciar outros com a sua iniquidade também. Por outro lado, quando o bom anjo recusou a adoração de João, fica subentendida sua capacidade de escolha e de influenciar outros com o bem. Embora os anjos bons respondam com obediência ao mandamento de Deus, não são autômatos, não é automático, é uma escolha que fazem. Eles optam com intenso ardor a obediência dedicada. Os anjos possuem habitação. Aonde é que os anjos moram? A habitação dos anjos também é um assunto revelado definitivamente, sem dúvida. Já falamos da insinuação de que todo o universo encontra-se habitado por inumeráveis exércitos de seres espirituais. Essa vasta ordem de seres, com todas as suas classificações, tem habitações e centros fixos para as suas atividades. Com o uso da frase "os anjos no céu", Cristo definitivamente afirma que os anjos habitam as esferas celestiais. Hierarquia e classificação dos anjos. Não são todos iguais. A Bíblia faz menção de anjos bons e anjos maus, embora ressalte que todos os anjos foram originalmente criados bons e santos, tendo livre-arbítrio. Numerosos anjos participaram da rebelião de Satanás contra Deus e abandonaram seu estado original de graça como servos de Deus e assim perderam o direito à sua posição celestial.
Falaremos então sobre a hierarquia, né? Não estaremos aqui tratando de nomes de anjos como muitos falam, né? Estaremos aqui nos atentando para a hierarquia, começando com os querubins. Querubim tem sua correspondente no hebraico queruvim, vocábulo correlato com o verbo acadiano que significa bendizer, louvar e adorar. Os querubins estão sempre associados com a santidade de Deus e a adoração que sua presença imediata inspira. O título querubim fala de sua posição elevada e santa, e sua responsabilidade está intimamente relacionada com o trono de Deus, como defensores de seu caráter e presença santa. Proteger a santidade de Deus é uma atividade importante deles. Os querubins aparecem pela primeira vez junto ao portão do Éden, depois que o homem foi expulso, e como protetores para que o homem não retornasse, poluindo a santa presença de Deus. Aparecem novamente como protetores, embora em imagens de ouro sobre a Arca da Aliança, onde Deus se comprazia em habitar. A cortina do tabernáculo separava a presença divina do povo ímpio, tinha bordados de figuras de querubins. Ezequiel refere-se a esses seres chamando-os pelo seu título 19 vezes, e a verdade relacionada com eles deriva dessas passagens. Ele os apresenta com 4 rostos diferentes, de um leão, de um boi, de um homem e a face de uma águia. Esse simbolismo relaciona-se imediatamente com as criaturas viventes da visão de João, lá em Apocalipse, capítulo 4, versículos 6 e capítulo 5, versículo 14. Quanto à hierarquia, também temos os serafins. A palavra serafim, do hebraico serafi, significa ardente, queimador e radiante da glória de Deus, brilhantes de Deus, incandescidos de Deus. Declaram a glória incomparável de Deus e a sua santidade suprema. O título serafim fala de adoração incessante, do seu ministério de purificação e de sua humildade. Eles aparecem apenas uma vez nas Escrituras, sobre essa designação, Isaías capítulo 6, versículo 1 ao 3. Sua atribuição tripla de adoração, conforme registrada por Isaías, foi repetida por João, capítulo 4, versículo 8, e sob o título de criaturas viventes. Alguns estudiosos acreditam que os seres viventes ou animais em Apocalipse, capítulo 4, são sinônimos de serafins e querubins. Todavia, os querubins em Ezequiel parecem semelhantes e os seres viventes em Apocalipse são diferentes entre si. Também, quanto à hierarquia, vamos falar agora de anjos eleitos. A referência em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 21, aos anjos eleitos, descortina imediatamente um campo interessante da pesquisa referente ao alcance que a doutrina da eleição soberana deve ter na relação dos anjos para com seu Criador. É preciso aceitar que os anjos foram criados com um propósito, e que no seu reino, assim como no homem, os desígnios do Criador serão executados até o final. A queda de alguns anjos foi tão antecipada por Deus quanto a queda do homem. Está também implícito que os anjos passaram por um período de experiência. Anjos eleitos nada mais é do que os anjos que continuaram obedientes, que não rejeitaram a Deus, que não caíram no pecado. Foram aqueles que foram eleitos, ou seja, ganharam a eleição, chegaram à condição de eleitos. É igual numa campanha, eles foram provados e foram aprovados. Então são os anjos obedientes. Uma maneira também de diferenciá-los dos anjos caídos. Vocês têm os anjos caídos, que são demônios, e temos os anjos eleitos, ou seja, aqueles que permaneceram santos. Também vamos falar agora de governadores. Há indicações de que existam organizações entre os anjos bons. Paulo fala de tronos, soberanias, domínios, principados e potestades, e acrescenta que foram criados por intermédio de Deus e para Deus. Isso parece incluir que ele está se referindo aos anjos bons também. Não somente se fala de principados, de potestades, não se fala apenas quanto a demônios, mas também quanto aos exércitos de Deus existem os governadores.
Em Efésios capítulo 1, versículo 21, a referência parece sim incluir tanto anjos bons quanto maus. Nas outras passagens, essa terminologia se refere definitivamente apenas aos anjos maus. Tronos se referem a seres angélicos cujo lugar é na presença imediata de Deus. Esses anjos são revestidos de poder real que exercem sob a direção de Deus. Domínios, do grego kuriotetes, parecem estar próximos do trono em dignidade. Principados parecem se referir a governantes sobre povos e nações distintos. Como se fala de Miguel, como príncipe de Israel, lá em Daniel, capítulo 10, versículo 21, assim nós também entendemos que existem os príncipes de Deus sobre as nações, assim como também existem os príncipes, os principados de demônios, como o principado da Pérsia, poderes, potestades, são possivelmente autoridades subordinadas, servindo sempre umas às outras. É verdade que não podemos saber com certeza o significado real desses termos, mas eles aparecem descritos com uma explicação plausível. Deus faz tudo de forma organizada. Ele então determina um espaço de ação para os seus anjos, uma vez que eles não são onipresentes. Então, cada espaço tem os anjos determinados por Deus. Lembrando sempre que não se deve buscar saber os nomes deles, oferecer sacrifício a eles, orar a eles, porque só a Deus se deve adoração. Então, meus irmãos, até parece um pouco confuso. Por quê? Porque nós estamos adaptados, ou melhor, estamos acostumados, a sempre, quando falamos de principados e potestades, a nos referirmos a demônios. O que nós estamos falando aqui é que também existem principados e potestades de anjos eleitos, de anjos bons. Tá? É por isso que parece haver um pouquinho de confusão nesse sentido, mas é porque nós não estamos habituados a nos referirmos a principados e potestades quanto a anjos bons. Mas nós queremos aqui então estar mostrando a organização de Deus também quanto aos anjos, tá bom? Então nós temos a hierarquia dos querubins, dos serafins, dos anjos eleitos ou bons, E temos os governadores, os principados e potestades. São aqueles anjos que Deus coloca em determinados territórios, tá? Para que exerçam aquilo que Deus determina para aquela região. As atribuições ministeriais dos anjos no ministério de Jesus, nós conseguimos encontrar na Bíblia sobre o anunciação, Os anjos anunciando o nascimento de Cristo. Os anjos estavam presentes no seu nascimento. Eles assistiram Jesus na tentação do deserto. Eles assistiram Jesus Cristo no Getsêmani, naquele momento tão difícil, doloroso de Jesus. Eles anunciaram a ressurreição, tão importante isso, E os anjos também na ascensão, eles confirmaram, que Jesus voltaria conforme eles tinham visto Jesus subir ao céu. Então, nós podemos entender essas funções, essas atribuições ministeriais dos anjos. Também entendemos as funções exercidas por eles como ministradores a favor dos santos, aplicadores dos juízos de Deus, comunicadores das boas novas, como espectadores da obra de Deus, executores dos juízos de Deus. Eles executam sem questionar qualquer comando de Deus. O anjo, ele é obediente ao extremo, ele não questiona, ele cumpre aquilo que Deus determina. Eles estão sempre prontos para agir, prestam socorro sob o comando divino, atuam em situações adversas. Nas situações mais complexas, mais difíceis, os anjos são enviados por Deus para nosso auxílio. Auxiliam os filhos de Deus na produção de textos. Quando o homem, a mulher de Deus, vai escrever um texto ou produzir um sermão, os anjos estão ali auxiliando, como fizeram também
auxiliando na produção de cartas dos apóstolos. No final da presente era, eles vão atuar de forma grandiosa. E também nós podemos identificar a ação de anjos na cura divina e no conforto e consolação dos santos. Satanalogia, nome feio, né? É o estudo de Satanás, é isso mesmo, é a doutrina de Satanás. Vamos estar estudando aqui sobre o nosso inimigo. Em tempos remotos, houve uma rebelião entre os seres espirituais nos lugares elevados. O mais elevado dos anjos, né, o querubim ungido, ele encabeçou essa rebelião. É isso mesmo. Logo ele, né, aquele que estava numa condição superior aos demais anjos, ele foi o pivô de toda essa grande destruição. Por certo, há muitas ordens de seres angelicais, algumas dotadas de grande poder e outras com poder inferior aos demais. Porém, esse anjo que encabeçou essa rebelião, ele era da maior relevância. Satanás quer dizer adversário. Então é a doutrina, o estudo do nosso inimigo, do nosso adversário. Tudo nos leva a crer que os anjos foram criados num estado de perfeição. E aí veio Satanás, né, e começou a rebelião contra Deus. Ele foi o pivô de tudo, porque dentro do coração de Satanás nasceu o pecado. E aí ele foi contaminando os outros anjos. Não há dúvida que Lúcifer tenha sido o chefe da apostasia. Em Isaías capítulo 14, versículo 12, se refere a ele como sendo a estrela da manhã e filho da alva, e lamenta a sua queda. Ezequiel capítulo 28, versículo 15 ao 17, semelhantemente descreve sua queda, embora existam alguns pensadores que contestem e digam que aqui no texto de Ezequiel não se referia a Lúcifer, mas sim, está se relatando a queda do diabo. Não pode haver dúvidas, portanto, de que houve realmente uma queda para alguns anjos. A época da sua queda. A Escritura silencia quanto a esse ponto, mas deixa claro que a queda dos anjos se deu antes da do homem, já que Satanás entrou no jardim sob a forma de serpente e induziu Eva a pecar. A causa de sua queda. Esse é um dos profundos mistérios da teologia. Mostramos, né, que os anjos foram criados perfeitos. Isso significa que toda a afeição de seus corações era dirigida por Deus. A questão é, como pôde tal ser perfeito cair? Como é que ele pôde, né, abandonar a perfeição de Deus? Como é que pode brotar no coração de Lúcifer algo como se afastar de Deus? Diversas soluções para o problema têm sido propostas. A primeira é a que tudo que existe se deve a Deus. Os que creem dessa doutrina afirmam que ele deve ser o autor do pecado também. Um absurdo. Replicamos que se Deus fosse o autor do pecado, condenar a criatura por cometer tal pecado seria uma ambiguidade. Nós não teríamos um universo moral se Deus fosse o autor do pecado. A segunda é a crença de que o mal resulta da natureza do mundo. É assim que creem também as pessoas pessimistas, como o budismo. Arthur Schopenhauer, filósofo alemão, afirmava que a existência do mundo era o maior de todos os males e a fonte de todos os outros males. Um filósofo alemão, Eduard von Hartmann, chamou a criação de crime imperdoável. Mas as escrituras declaram repetidamente que tudo que Deus fez, fez bem feito. Foi bom, né? Deus não fez o mal, Deus fez tudo de forma boa. E a terceira é a ideia de Georg Friedrich Hegel, filósofo alemão, que, como a maioria dos evolucionistas, também ele dizia que o mal resultava da natureza da criação. Essas pessoas
como George Hegel, eles afirmam que o pecado é um estágio necessário do desenvolvimento do espírito. Porém, as Escrituras não dizem isso. As Escrituras não veem o universo, né, como culpado e nem Deus como criador do pecado. É bom lembrar que a criatura tinha originalmente sido criada para não pecar, porém com a capacidade de pecar e de não pecar. O homem foi criado com essa habilidade, assim como os anjos também. A quarta ideia, apoiada em bases bíblicas, é de que a queda do querubim ungido resultou da sua própria escolha. Deus estabeleceu a sua soberana vontade para ser obedecida e apreciada pelos seus anjos. Entretanto, a vontade divina não seria obedecida por força, mas livremente. É por esse princípio bíblico que podemos entender a causa da queda. A escritura de Isaías 14 é tipológica. A profecia fala do rei Nabucodonosor, um rei ilustrado à semelhança de Tobal, rei de Tiro. O que precedeu a queda do querubim foi a sua ilusão e engano acerca do seu próprio poder nas hostes angelicais, imaginando-se superior a todos os demais anjos criados, pretendendo tomar o lugar do Criador. Então, irmãos, a causa da queda não foi que Deus criou o pecado, tampouco que o universo produz o pecado, né? E que nem que era algo inevitável, mas que foi algo que brotou de uma decisão de Lúcifer. Vamos agora falar sobre o resultado da sua queda. As Escrituras registram diversos resultados decorrentes da queda de Lúcifer. Entre elas listamos que todos os anjos que pecaram, né, juntamente com Lúcifer, que seguiram a rebelião dele, perderam sua santidade original e se tornaram corruptos em natureza e conduta. Alguns deles foram lançados no inferno e estão acorrentados até o dia do julgamento. São anjos muito poderosos, incompatíveis com a existência da raça humana. Outros permaneceram em liberdade e trabalham em definida oposição à obra dos anjos bons. Estão por aí, pelo mundo, né? Sempre tentando e atormentando os homens. Pode também ter havido um efeito sobre a criação original. Então, as coisas que foram feitas boas, muitas delas podem ter sofrido modificações depois da queda. E esses demônios rebeldes serão, num dia futuro, atirados e depois disso julgados e lançados por fim no lago de fogo, como nós vemos nas Escrituras Sagradas. Vamos falar agora sobre características originais do diabo, de Lúcifer, do Satanás, antes da sua queda. No livro do profeta Ezequiel, capítulo 28, versículo 1 e 2, um governador é apresentado como o príncipe de Tiro. Ele é descrito como um homem que se tornou tão frívolo quanto as suas riquezas e inteligência, a ponto de reivindicar ser igual a Deus. Ezequiel 28, versículo 11 ao 15 diz: Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, levanta lamentações contra o rei de Tiro e diz-lhe: Assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. De todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. No texto citado, que nós acabamos de falar, encontramos Deus lamentando por essa pessoa. Ele, esse sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura, querubim da guarda, ungido, ele era, por conseguinte, o mais perfeito, o mais belo, o mais sábio de toda a criação de Deus. Eu quero chamar a atenção aqui, irmãos,
que fala que ele estava no Éden, jardim de Deus, no Monte Santo de Deus, ele andava no brilho das pedras. E aqui fala que ele era o querubim da guarda. Irmãos, Satanás tinha sido designado por Deus para defender, para proteger o Éden. E nesse momento, o diabo estava ali na condição de proteger Adão e Eva, para estar ali, se houvesse alguma necessidade do casal, do primeiro casal, que ele pudesse então levar a Deus as necessidades do casal, né? E nesse momento entrou nele o sentimento de ser superior a Deus, de governar todas as demais coisas, não de destruir Deus, mas de se assentar acima de Deus, de dar ordens ao próprio Deus. E aí então ele foi até a mulher, a primeira mulher, e influenciou para que ela pecasse e que seu marido pecasse e houvesse, né, assim a queda do homem. Alguns nomes designam Satanás, né? Alguns nomes vão mostrar características do nosso adversário. Satanás é um ser inteligente, hostil e traiçoeiro. A Bíblia inteira o apresenta resistindo a Deus e perturbando a paz das nações, com guerra, destruição e misérias. As Escrituras se referem a esse ser poderoso através de substantivos próprios e pronomes pessoais diferentes, como Satanás é o adversário, diabo, né? O diabo esse termo grego significa caluniador, acusador. Então, quando falamos de Satanás, é o adversário e diabo é o acusador. Dragão, a palavra dragão, tanim, parece significar literalmente serpente ou monstro marinho. É considerado como uma personalidade de Satanás. Então, o diabo é um dragão, uma serpente, é ardiloso, é a antiga serpente. Esse termo de antiga serpente remete à sua desonestidade e falsidade. Belzebu, ou mais corretamente Beelzebu, de acordo com a palavra grega, né? Significa senhor do esterco. Belial ou Beliar, esse termo é usado no Velho Testamento no sentido de indignidade. Então nós temos que o diabo ele é um ser indigno. Lúcifer, esse nome não aparece literalmente em nossas versões bíblicas. É a forma latina, traduzida por Jerônimo. Na linguagem metafórica de Isaías 14:12, o nome Lúcifer aparece vinculado à expressão filho da alva, filho da luz. Tá? Maligno, outro substantivo atribuído ao nosso inimigo. É uma descrição do caráter e da sua obra. Tentador, esse nome indica seu constante propósito e esforço para levar os homens ao pecado. Deus desse século, como tal, ele tem seus ministros, suas doutrinas, sacrifícios, sinagogas. Ele patrocina a religião do homem natural e é, sem dúvida alguma, responsável por fatos ou falsos cultos e sistemas que assolam a cristandade hoje em dia. Príncipe da potestade do ar. Como tal, ele é o líder dos anjos maus e príncipe dos demônios. Ele comanda uma vasta hoste de servos que executam suas ordens e governa com poder déspótico. Então ele é um déspota. Príncipe desse mundo. Isso parece se referir à sua influência sobre o governo desse mundo. Ele interfere nos governos. O adversário, acusador dos filhos de Deus, enganador, pai da mentira, esse é o nosso inimigo. Irmãos, vamos dar aqui apenas uma pincelada para dar o gostinho, né? Que vem uma outra apostila, que é a apostila de demonologia, onde nós vamos estar falando mais sobre esses seres, né? Que eram anjos e que caíram. Quem são os demônios? São anjos caídos, anjos que desobedeceram a Deus e que perderam o seu estado original. Jesus, né, ele se relacionou com demônios expulsando
e quebrando o poder desses demônios na vida das pessoas. Vamos estar falando sobre a natureza espiritual, intelectual e moral dos demônios na próxima apostila, que vamos tratar de demonologia. Lugar atual e destino dos demônios. Vamos ver isso tanto em demonologia quanto também em escatologia. Tá, meus irmãos? Então, livro de Efésios, capítulo 6, versículo 12. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Irmãos amados, minhas irmãs, Deus é tremendo. Nós estamos terminando esse estudo então, de angelologia. Vocês vão estudar mais sobre esse assunto quando nós abordarmos o tema de demonologia e também escatologia, e também na apostila que vamos tratar sobre batalha espiritual. Deus te abençoe enormemente.